Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Ora bem, mais uma tarde e mais um episódio do Rasgar Ideias. Hoje o painel é composto da esquerda para a direita pelo Manuel Graça, Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. O tema de hoje é as eleições presidenciais, como não podia deixar de ser, é o tema mais quente. Vamos analisar, ou antes, o nosso painel vai analisar a primeira volta, fazer alguns comentários, trocar algumas ideias e vamos avançar com o Fernando Pedroso para o início desta conversa. Fernando Pedroso, as presidenciais, a primeira volta. Ora, muito boa tarde, António. Boa tarde ao Oliveira Dias. Boa tarde ao Manuel Graça. Boa tarde. E a todo o nosso auditório que nos vê e ouve. E também é um prazer estar aqui em Mafra. Continuamos por Mafra e é sempre um prazer continuares a vir aqui a Mafra. Vila muito simpática e com pessoas muito acolhedoras. Bom, relativamente ao tema presidenciais, nós estamos a meio de um jogo. Estamos no intervalo. O que é que se verificou? Verificou-se uma campanha muito aguerrida, em que se verifica, desde logo, uma tentativa de os políticos do sistema de ostracizarem um dos candidatos. Isso foi muito evidente. O candidato André Ventura foi combatido por todos os quadrantes, porque também era o candidato disruptivo. Esta situação não é mais do que um sentimento antidemocrático e contrário ao pluralismo democrático que vigora no país, porque todos os candidatos que são admitidos à competição eleitoral têm todos a mesma dignidade. O que se pretende aqui, eu acho que isto é um embuste democrático, que é, desde jornalistas a comentadores, a políticos do sistema, ostracizarem um candidato que é democrata, que cumpre os preceitos constitucionais e democráticos, mas a mentira, o embuste, é dizer que esse candidato, André Ventura, não é democrático. É perfeitamente democrático, o povo português é democrático e André Ventura teve uma votação na ordem de 1.300.000 votos. Portanto, o que é importante é que as elites políticas portuguesas, os jornalistas e os comentadores mudem o seu diapasão no sentido de não ostracizarem um político democrático, porque isso só faz crescer esse político democrático, ajuda ao crescimento desse político democrático. Há agora sintomas de que esse político, de atacarem, já numa outra visão um bocadinho diferente, dizerem que é um político extremista. Agora já não é um político racista, já não é xenófobo, já não é fascista, agora isso já deu os seus frutos, agora inventaram o extremismo, é extremista. Mas mesmo assim não chegam lá, porque isso pode até ajudar a André Ventura na sua candidatura, porque há aqui uma dicotomia entre um candidato extremista e um candidato da situação. E o candidato da situação é que vai ser mais do mesmo. Vai ser um candidato, que é o António José Seguro, a pessoa, aliás, muito respeitável, devo dizer, mas cujo perfil aponta para ser mais do mesmo, como o povo diz, não aquenta nem arrefenta. Vai manter exatamente as situações como estão, enquanto que o André Ventura, para a população que entende que o país está mal, que há necessidade de fazer reformas, este rótulo de extremista
pode ser o motor para as pessoas votarem nele, porque é extremista, é uma pessoa que quer fazer mudanças no país e que não quer ser Presidente da República como uma jarra, sem poderes, só cortar fitas. Não é exatamente esse o modelo de André Ventura. André Ventura vai querer ser um presidente intervencionista, mas no absoluto respeito da Constituição portuguesa. Disse. Ok, obrigado, Fernando Pedroso. Vamos agora voltar aqui a outro elemento do painel, que poderá ser o Manuel Graça. Manuel Graça, para continuarmos para a esquerda, não é? Então, Manuel Graça, hoje a segunda volta das presidenciais... A segunda não, a primeira volta. Primeira volta. Ainda não fizemos a segunda, depois. Então, sobre a primeira volta das presidenciais, o que é que se lhe oferece? Muito boa tarde a todos quantos nos ouvem ou nos veem através do YouTube. Quase que a palavra fugindo para o YouTube. Exatamente. Um cumprimento à Vila de Mafra, que nos acolhe uma vez mais, simpaticamente. Aos meus colegas de painel, e entrando já nas presidenciais, que é para isto que o nosso auditório nos aguarda e espera que os nossos contributos possam iluminar alguma opinião. Meu caro Fernando, com toda a democraticidade, ouviu, mas não concordo. Quase que me apetecia dizer, olha que não, Sr. Doutor, olha que não. Mas a frase não é minha. Não, mas pode utilizar. Mas não, de facto não. Não concordo com muitos dos argumentos, apenas estou de acordo consigo quando fala na democraticidade que tem e deve continuar a prevalecer. Termina o Fernando quando, na sua intervenção anterior, falando de que André Ventura respeitará a Constituição, pois não acredito de todo, porque ele já manifestou que quer rever a Constituição. E se calhar, revendo, se ele tiver essa oportunidade, é para rever a Constituição um pouco como o Donald Trump. Será o senhor absoluto, não é? É como este comitê que o Trump está a criar da paz, em que todos são chamados a pagarem 1.000 milhões de joia, mas com um tempo para lá estarem, excepto ele, Donald Trump, que estará ad eterno. Bom, presidenciais. Eu quero dizer que o primeiro aspecto que esta primeira volta das presidenciais nos trazem é que as sondagens, uma vez mais, falharam redondamente. A comunicação social, particularmente a comunicação social das televisões, escolheram esta coisa de diariamente, agora tem uma coisa chamada tracking poll, que é nada mais, nada menos do que as sondagens diárias, destinadas a nos iluminarem quem é que vai ser o candidato A ou o candidato B, vai receber X ou Y de votos. E depois falham completamente. E esquecem-se de uma coisa crucial, é virem à rua, falar para além das 200 pessoas que são o número normalmente universal com quem falam diariamente para saberem a sua opinião sobre os candidatos. Nós somos cerca de 10 milhões de pessoas com capacidade eleitoral. Portanto, faltam muitos aqui. Portanto, falharam as sondagens e sobra da primeira volta a eleição que teve pela primeira vez um expressivo resultado de afluência às urnas. Eu devo ressalvar este aspecto. É que inverteram-se a ordem dos fatores. E, portanto, as pessoas perceberam a importância e deverão continuar assim a perceber a importância do que é o seu voto. Não devem alienar o voto a ninguém. Devem participar. Nem que seja para expressar uma coisa que também é uma singularidade deste ato eleitoral, que é, pela primeira vez, o número de votos nulos foi superior ao número de votos em branco. O que significa que as pessoas não se reviram em qualquer um destes candidatos e, portanto, anularam o seu voto. É um voto nulo, não é um voto branco, é um voto nulo. Portanto, o meu, se eu posso dizer, a minha opinião é de que as pessoas devem votar. Votar escolhendo.
porque assim amanhã tem a maior legitimidade de exigir que esse candidato participe e participe de uma forma que lhe seja mais agradável ou menos agradável. Dizer também um outro aspecto. António José Seguro é o candidato que, de facto, reuniu o maior consenso, enfim, tendo em conta que do outro lado tínhamos um almirante que nunca expressou efetivamente o que era a parte política e foi um afundanço, e tivemos um facilitador de negócios que, a partir do momento em que foi encostado às boxes sobre a facilidade de negócios que promoveu, nunca mais se encontrou na sua própria candidatura. Coutrinho também não o conseguiu. E eu terminei o meu tempo, mas irei já reclamar. Pronto, ok. Nós precisamos de pessoas que reclamem. Vamos embora. Ok, então agora vamos partir aqui para, talvez, só um minuto, aqui um pormenor técnico. Oliveira Dias. Muito obrigado pelo convite, António. Ora, viva a todos os que nos veem e ouvem lá em casa. Um cumprimento especial ao António, ao Manuel Graça e ao Fernando Pedroso. E vou começar aqui com duas pequenas histórias, embora só tenha 5 minutos para botar aqui alguma prosa. A primeira é os meus tempos de tropa. Eu na tropa conduzia umas berliers, que eram uns caminhões gigantescos da antiga guerra colonial, e a caixa de velocidade só tinha a terceira para arrancar e a quinta para desenvolver. E andei no Porto a passear de berlier assim. Ora, estas eleições fazem lembrar essa berlier. Portanto, esta primeira volta corresponde à terceira, que é a mudança para arrancar a dinâmica, e a quinta será então a segunda volta, que é o desfecho de tudo isto. Portanto, esta primeira parte está despachada, foi apenas o arranque para esta segunda parte, que agora sim é que é a valer. A outra história é da Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas, naquele trecho em que, em que a Alice chega a um cruzamento, ou entroncamento, já não me recordo, que eu não li bem aquilo, ouvi dizer, e encontra o gato Chesterfield e perguntou-lhe, então qual é o caminho que eu devo seguir? E ele perguntou-lhe, para onde é que queres ir? Tanto faz. Então, se tanto faz, qualquer caminho serve. E isto é uma alegoria para aqueles que, os tais 60 mil, que colocaram o boletim em branco na urna, que é uma coisa que me custa a compreender. Agora, cuidado, os votos nulos aí há mais que dizer. Uma das grandes falhas destas eleições foi aquela aberração de termos boletins de votos, com votos que não valiam, com candidatos que não valiam. Isto é absolutamente inaceitável. Eu gostava muito de saber, dos votos nulos que se apuraram em todo o país, quais aqueles que foram nulos por ser inscrito uma cruz no candidato que não era a valer. É inaceitável a Comissão Nacional de Eleições permitir uma coisa destas. Aliás, eu, se fosse candidato, contestaria isto em tribunal. Não me parece legítimo, não me parece aceitável, não me parece cordial, não me parece razoável. Ter um boletim de voto. O boletim de voto só deve ter candidatos aceitos e que vão a jogo. Todos os outros não. E depois, a grande crítica que eu tenho aqui, já fiz isso aqui num dos nossos programas, é de facto as televisões. Vejam bem, as televisões substituíram-se às igrejas, que todos os fins de semana catequizavam as pessoas, hoje são as televisões. O catequismo que as televisões fazem de dados eleitorais é uma coisa completamente assustadora. Houve um candidato que nunca foi a debate nenhum, porque nunca ninguém o considerou, teve o dobro de um outro candidato que até andaram com ele ao colo, porque era um jovem que falava muito bem, o homem do livre, e que ficou atrás, teve metade dos votos de um dos candidatos que nem sequer foi às televisões. Isto é inaceitável também. Não há tratamento igual das candidaturas, os resultados depois vêm demonstrar à sociedade e à sociedade, já agora também, que isto não pode acontecer, não é? O resultado final, as escolhas que são feitas pela população, eu tenho muitas dúvidas que o sejam por motivos ponderosos. E depois temos aquela grande questão de as televisões, quando faz as entrevistas aos candidatos, são pouco interessadas que os candidatos apresentem os seus projetos. É impressionante. Eu não sei se viram
A primeira entrevista que foi dada depois da primeira volta foi a do André Ventura na RTP1. Tinha 30 minutos para botar discurso. Gastaram-se 10 minutos, o jornalista gastou 1/3 do tempo com questões que nada tinham que ver com o projeto que André Ventura tinha para a Presidência da República. Isto bem, nem sei, nem tenho um adjetivo para isto. Se o povo está mal informado, se as pessoas têm dúvidas, não se deve aos candidatos, deve-se a estes jornalistas que não sabem o que andam a fazer e induzem as pessoas em erro. Disse. Ok, obrigado. Vamos agora entrar na segunda parte, nas intervenções de 3 minutos, em que cada um irá fazer, ao fim e ao cabo, um sumário de tudo o que diz respeito a este tema e das suas intervenções e, se calhar, das intervenções dos outros. Ok, e então avançamos agora para o Manel Graça. Manel Graça. Bom, esta é a segunda volta que nós vamos ter no próximo dia 8 e para mim é claro, porque entre os candidatos que estão no boletim de voto, António José Seguro e André Ventura, eu defino-os como a direita e a esquerda. Ou, aliás, começando por António José Seguro. Parece razoável. Parece razoável. E, portanto, lógico, e para mim, dentro desta dicotomia, é a escolha entre uma democracia e o autoritarismo, é entre a decência e a indecência, entre a coesão e a divisão, entre a verdade e a mentira. Peço muita desculpa, mas é aquilo que eu penso. Entre a responsabilidade e a irresponsabilidade, entre a ética e a dimensão de ser estadista. O que está em causa é a qualidade da nossa democracia, a continuidade das nossas instituições e a coesão da nossa sociedade. Por isso, e com isto termino, no próximo dia 8 de fevereiro, dia do meu aniversário, que melhor prenda posso eu desejar do que ver o meu camarada António José Seguro como a minha escolha para o futuro Presidente da República Portuguesa, com todos, para todos e com todos. Isto não é um tempo de antena. Não é um tempo de antena. Isto foi um tempo de antena, claramente. Mas... Foi um tempo de antena. Ok. Então... Eu não tenho a culpa que tenham marcado o dia das eleições no dia dos meus anos. Não, essa questão. Ok, vamos avançar para o Fernando Pedroso. Muito Fernando bem. Pedroso, 3 minutos. 3 minutos. Eu relativamente a questões que o meu amigo Manuel Graça disse, eu só queria dizer relativamente à intenção de André Ventura alterar a Constituição, seja André Ventura, seja António José Seguro, seja quem for o político que queira e pretenda alterar a Constituição, eu devo dizer que isso não é um ato antidemocrático. A própria Constituição prevê mecanismos de revisão. É verdade. E, portanto, nós não podemos sacralizar a Constituição da República de 1976 e cristalizar ou sacralizar esta Constituição como imutável e que vai orientar a vida não só daquela geração que a aprovou, mas das gerações futuras e das gerações vindouras. Isso é uma ideia completamente errada e, portanto, a Constituição tem que ser alterada. Tem que ser alterada. É dinâmico. É dinâmico. Relativamente à grande mentira que está a ser passada para a opinião pública, jornalistas, comentadores e até políticos, é exatamente isto, que a dicotomia é entre democracia e autoritarismo. Isso não é verdade. Que é entre democracia e fascismo, ou seja lá o que for. Isso não é verdade. O António José Seguro é, com certeza, um democrata, mas o André Ventura também é um democrata. É um democrata que está a lutar contra um sistema. Mas a lutar contra um sistema instituído em democracia, mantendo o regime democrático. Aliás, eu vou só dar uma ideia que, se fosse aberto uma constituinte, uma Assembleia Constituinte,
poder-se-ia perfeitamente refundar a Constituição da República dentro dos princípios democráticos e refundar a Quarta República. E sim, era um ato revolucionário, mas democrático. Mas o André Ventura nunca disse que queria fundar ou instituir uma Assembleia Constituinte com vista à refundação da Constituição da República Portuguesa. Alterar a Constituição da República Portuguesa é perfeitamente legítimo. Como já aconteceu. Então, vamos terminar agora as intervenções de 3 minutos com o Oliveira Dias. Oliveira Muito Dias. bem. Muito bem. Então, 3 minutos finais para dizer o seguinte. Eu quero um Presidente da República que não vá a Estrasburgo dizer que os portugueses são impuros. Marcelo Rebelo de Sousa, para festejar os 40 anos da adesão Portugal à União, à então CE, disse que não havia portugueses puros. Portanto, ao contrário, os portugueses são impuros. Bom, eu posso falar por ele, não fala por mim. E, sinceramente, não quero um Presidente da República que esteja ao lado de outro chefe de Estado que esteja a insultar o país. Sinceramente, não quero isso. O que é que eu quero? Eu quero saber se o próximo ocupante do Palácio de Belém, o que é que ele vai fazer à lei da nacionalidade? O que é que ele vai fazer à lei da imigração? O que é que ele vai fazer relativamente a diplomas nos quais não se reveja politicamente e que critério vai utilizar para vetar ou não? Quero saber que se o próximo ocupante do Palácio de Belém, sempre que vetar algum diploma, se tenciona explicar as razões do veto. Que não, se vai refugiar nas mensagens que envia à Assembleia da República, ou se explica ao povo, hoje em dia, com a facilidade que temos de comunicação através das redes e das televisões e tudo isso, explica ao povo porque é que, olha, vetei, o veto político foi por isto, o veto político foi por aquilo. Deixando de lado os vetos constitucionais, porque isso é lá para ali, se o Tribunal Constitucional manda vetar, ele não tem outra hipótese. Portanto, é este tipo de coisas que eu gostaria de ver os candidatos debruçarem-se. É-me indiferente, sinceramente. Eu sou um homem de esquerda, mas é-me indiferente que o Presidente seja de esquerda ou que seja de direita. Eu quero é saber, em concreto, o que é que ele vai fazer nestas situações. Porque ele pode ser um homem de esquerda e fazer um monte de disparates, e pode ser um homem de direita e fazer um monte de disparates. Portanto, isso é completamente irrelevante, na minha opinião. E é isto que eu ainda não consegui ver, porque os jornalistas e as televisões não têm permitido que isto pudesse vir ao de cima. Disse. Ok, então terminamos então este episódio dedicado às eleições presidenciais, primeira volta. Tivemos connosco o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. Terminamos aqui, voltamos para a semana. Obrigado. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.